Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 Local, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E hoje nós vamos falar sobre proteção e diversidade da fauna e da flora do Bosque Lucas Araújo, aqui em Passo Fundo. Conosco, o geógrafo Paulo Fernando Cornélio, que também é integrante do GESP. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Márcia. Ainda o biólogo Luiz Fernando da Câmara, presidente da Associação dos Proprietários e Moradores do Bosque Lucas Araújo. Bem-vindo. Muito obrigado, Márcia, pelo convite. Vamos falar um pouquinho a respeito do bosque, né? A gente sabe que é uma área muito importante da nossa cidade. Ali a gente tem uma parte da Mata Atlântica e também a gente sabe que tem toda uma questão ali de proteção daquele espaço, não é? Exatamente. Márcia, é muito interessante por causa que nós temos hoje alguns espaços físicos no município de Passo Fundo de grande importância ambiental, né? E lá na época da década de 80, no plano diretor do município de Passo Fundo, 4 áreas foram consideradas chamadas ZPEs, Zona de Preservação Ecológica. E uma dessas 4 áreas foi o Bosque Lucas Araújo. E não foi simplesmente para botar no papel, foi pela sua importância ambiental que nós possuímos em Passo Fundo. É uma área extremamente importante, nós temos um grande maciço florestal com características assim muito importantes ambientalmente, né? Nós temos recursos hídricos nascentes ali, recursos hídricos que formam a bacia do Jacuí e da microbacia do Pinheiro Torto. Temos nascentes que vão formar o Arroio Carmen, o Arroio do Moinho, algumas banhados para formar o Arroio São Roque, e tudo dentro do perímetro urbano do município de Passo Fundo. Além disto, ela tem uma simbologia paisagística muito interessante, porque é um bosque com uma quantidade e qualidade de espécies arbóreas que nós não temos em outro local em Passo Fundo. O Luiz depois vai comentar sobre isso, ele é biólogo formado sobre isso. E nós também temos uma fauna muito representativa, que é inclusive de um projeto, um trabalho que ele está fazendo, de um estudo das aves que nós temos em Passo Fundo. E aquele local, ele já mostra a quantidade de espécies que estão sendo identificadas, já mostra a grande importância que nós temos, né? Ao mesmo tempo, tem um processo histórico muito interessante. Como é que nós possuímos aquele espaço físico ainda, né? Já no início do século, né, a família de Lucas de Araújo, ele era casado, recebeu de herança por intermédio da esposa dele, a Ana Xavier de Oliveira, e eles não tiveram filhos, né? A esposa dele morreu, foi em 1901, ela faleceu, e em 1914 o José Lucas de Araújo fez um testamento deixando todo um espaço territorial muito grande no município de Passo Fundo, que era a sua fazenda, para quem criasse em Passo Fundo uma instituição que cuidasse das crianças órfãs e desvailidas, né? Em 1919 ele falece, né? E fica todo esse espaço físico, só para os ouvintes terem uma compreensão, ele vem mais ou menos, a área era tão grande que pega todo o Parque da Gari, pega a Avenida Presidente Vargas, que antigamente era a Avenida Mauá, né? E vai até mais ou menos lá onde é o Lar da Menina, toda aquela parte frontal. E na parte, vamos dizer, posterior, vai até o Dom Rodolfo e a Perimetral. Olha só o tamanho, uma área muito extensa, com grande quantidade de cobertura florestal, campos nativos, banhados, arroios e riachos. E ele passou por uma instituição que fosse cuidar de crianças órfãs desvalidas. Olha só a importância dessa pessoa para Passo Fundo, a compaixão que essa família teve, né? Aí um grupo de damas da sociedade assumiu esse compromisso e fundou a primeira instituição cuidando de crianças e órfãos e desvalidas. Aí, com o passar dos anos, elas não conseguiram administrar, chamaram a Arquidiocese de Passo Fundo e na década de 50 eles assumiram. E aí começa todo um
um novo processo histórico, onde hoje a Fundação Lucas de Araújo, né, que é da Igreja Católica, estão administrando todos esses bens que eram do passado da fazenda do José Lucas de Araújo. Uma história muito bonita. Muito bonita, de compaixão, né? Ele, como ele não tinha filho, então ele fez testamento, né? Recebeu da esposa, botou no testamento, 4 anos depois do testamento, ele faleceu, e aí nós temos todo esse espaço. E a partir desse momento também a cidade foi crescendo e nós começamos os conflitos, né? A cidade foi começando a ser urbanizada e nós começamos os conflitos. Logo depois que o Grupo Ecológico começou as suas atividades, no final da década de 70, na década de 80, nós se associamos junto com a Sociedade Botânica de Passo Fundo, que é uma instituição pioneira, e começamos a trabalhar naquele espaço. Mas nós não conseguimos reservar todo o espaço físico que nós gostaríamos. Então hoje tem ação civil pública no Ministério Público que está acompanhando, né? E a gente está conseguindo, pelo menos nas últimas tratativas, tentar resguardar uma parte da floresta, do bosque, para um futuro parque municipal ou privado. E a outra área poderá ser comercializada pela Fundação Lucas de Araújo, que nós temos que respeitar, porque tem um trabalho muito importante com crianças, com o asilo, enfim, eles têm uma história muito rica e muito importante. Agora, eu como ecologista, como ambientalista, tenho que estar também olhando para o lado ambiental, que é de preservação ambiental daquele espaço. E aquele espaço, a área já é de preservação? Exatamente, tem uma legislação própria, o Código Florestal, tem o Código de Postura do município, tem o plano diretor, que resguarda alguns regramentos naquele espaço. As pessoas, em alguns espaços ali, eles podem comprar e adquirir um terreno e construírem, desde que eles mantenham um espaço do seu terreno com cobertura florestal nativa, né? Se eu não me engano, Luiz, é 20%, né? 20%, taxa de ocupação. Exatamente, ele pode ocupar 20%. Os tem outros todo 80%, um regramento. exatamente. Proteção claro ambiental. que a gente tem conhecimento que muitas pessoas, né, não fazem o trabalho de forma adequada. Por falta de informação, isso também tem chegado muito a nós. Alguns empresários de venda de imóveis vendem para uma determinada pessoa, mas ela não tem o conhecimento disso, né? Vou comprar um terreno, vou tirar todas as árvores e vou morar lá. Não, aí vai lá, pode ser multada. Enfim, é bom as pessoas terem bastante o conhecimento. Se querem morar lá naquele local, tem que preservar e tem que ter conhecimento que lá vai ter mosquito, vai ter morcego, vai ter pássaro, vai ter área azul, umidade, porque é um bosque, né? Se você não quer isso, não compre um terreno lá. Então a gente está muito claro, muito objetivo nesse aspecto, né? Então é uma área muito importante, Márcia e Luiz. É uma área ambiental muito importante, é a floresta mais antiga que nós temos em Passo Fundo. Nós temos árvores centenárias, com mais de 200 anos, algumas tombadas como patrimônio histórico, né? Então é um espaço que nós precisamos olhar de forma com muita atenção. E esse projeto que o Luiz de Câmara vai apresentar aqui, ele vem a somar com todos os trabalhos que já está sendo desenvolvido durante essas últimas décadas no Bosque Lucas Araújo. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, Luiz Fernando, sobre esse teu trabalho, essa tua pesquisa lá. Muitas aves, não é? Muitas aves, Márcia, e é uma área, como o Fernando colocou, é de grande importância para o município. Por que eu digo isso com total firmeza? No estado do Rio Grande do Sul, recentemente, esse livro aqui é um livro que foi confeccionado, editado por um grupo de pesquisadores. Eles levantaram as espécies das aves no estado do Rio Grande do Sul. Aproximadamente 700 aves. No bosque do Lucas Araújo, nós temos aproximadamente entre 126 a 140 espécies de aves. É um número muito significativo, Muito significativo. Por um fragmento florestal inserido dentro de uma área urbana. Então, veja bem. É praticamente no coração da cidade. Exatamente, no coração dentro da área cidade. Urbana, né? Exatamente. É um bosque urbano, né? É um bosque urbano. Então, como é que surgiu essa
história de se fazer um levantamento dessas aves e tentar trazer para a população de Passo Fundo uma maneira fácil para que ela possa acompanhar isso também. Então, surgiu a ideia de se confeccionar um guia de campo das aves do bosque, né? Eu, como biólogo e morador do Bosque Lucas Araújo, e também como presidente da Associação dos Moradores e Proprietários do Bosque, eu até gostaria de fazer um parênteses aqui. A Associação dos Moradores e Proprietários do Bosque Lucas Araújo, ela surgiu na década de 80. Ela é uma associação constituída sem fins lucrativos e com o objetivo de preservar e conservar aquela área. O Bosque Lucas Araújo, ele está inserido dentro do plano diretor do município de Passo Fundo, na área ZOC 2. O que significa isso? ZOC 2 é Zona de Ocupação Controlada 2. E, ao mesmo tempo, ela é cercada por outras áreas onde o uso dessas áreas também é restritivo. Ela é vizinha a uma área que é conhecida dentro do plano diretor como ZPRH, ou Zona de Proteção de Recursos Hídricos, que isso vem somar com o que o Fernando estava colocando dos formadores da bacia do Rio Jacuí. As vertentes, né? As nascentes. Exatamente. Né? Que aqui é sabido, no município de Passo Fundo, nós somos um divisor de águas, né? Então, a gente sempre brinca, a água da chuva que cai atrás da catedral vai para o Jacuí, a água da chuva que corre para frente da catedral vai para o Rio Uruguai. Olha a importância do município no contexto recurso hídrico, não só para a população local, mas também olhando de um olhar mais macro para o estado do Rio Grande do Sul. As duas principais bacias hidrográficas, nós alimentamos elas. Muito bem. A associação, ela sempre preocupou-se muito com o estado natural daquela área, visando preservá-la e conservá-la para as futuras gerações. Como o bosque ele está inserido dentro dessa área do plano diretor ZOC 2, você tem uma taxa de ocupação que é uma TO, né, que está designada a 20% da área. Então você compra um terreno, você pode ocupar 20%. O restante tem que ser de preservação. Exatamente. Agora, o que as pessoas têm que entender e o porquê preservar, né? Além de você se identificar com uma área dessas, você tem que entender a importância dessa área. E aí, as aves, elas funcionam como um elemento tanto para a educação ambiental e como para conscientizar as pessoas. É muito fácil você tirar um sábado para caminhar pelas ruas do bosque e você visualmente vai encontrar entre 30 e 40 aves diferentes numa caminhada. Olha que bacana, né? Muito legal. A gente fazer isso. Porque é aqui, é na nossa cidade, né? Exatamente. É do lado, né? Qualquer pessoa tem esse acesso. E o bosque é da comunidade de Passo Fundo. Não é dos moradores ou proprietários do bosque. Não. O bosque, ele pertence à comunidade de Passo Fundo, das futuras gerações. Por que isso? Como o Fernando estava colocando, além das aves, nós temos as árvores lá. E elas sem são as importantes árvores, também exatamente, para as aves, não é? Exatamente. E é dali que elas tiram o alimento, é dali que elas fazem os ninhos, não é? E aí eu entro com uma questão muito interessante, Márcia. Veja só, ninhos. A casa dessas aves, a morada. Eu tenho ave que faz ninho em galhos, forquilhas, em ocos. Opa! Se uma ave faz ninho em oco, aquela árvore precisa ser senil, ou seja, ela tem que ser de uma idade bem avançada.
E essa é a característica do bosque. Nós temos árvores lá centenárias, 60, 100 anos. Eu mesmo moro embaixo de uma araucária que tem 120 anos. Olha que bacana. A gente tem que fazer um intervalinho, Ok. Mas a gente já retorna e vamos falar sobre isso e também sobre um projeto de monitoração, né, das árvores aqui da cidade. A gente já volta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Retornamos com o programa Ecologia e Meio Ambiente. Estamos falando sobre proteção e diversidade da fauna e da flora do Bosque Lucas Araújo. A gente falava, Luiz Fernando, sobre as aves, né? Sobre a importância das árvores lá também, mas tem um projeto, não é? Sobre um projeto futuro aí para fazer um monitoramento dessas árvores, não é? Isso, é um projeto para monitorar as aves e as árvores. Né? Onde muitas espécies buscam como ou para alimentação, ou nidificação, ou morada, construírem seus ninhos, né? E muitas vezes até como abrigo, proteção. E, ao mesmo tempo, usar todo esse material que está sendo gerado através da fotografia como uma ferramenta para a educação ambiental. Tentar disponibilizar isso para as escolas, tentar disponibilizar isso o máximo que a gente conseguir para a comunidade como um todo. Até para conhecimento, não é? Das espécies. Exatamente, exatamente. Né? Então, inicialmente nós começamos com um guia de campo que está disponível em meio digital, em meio impresso, para qualquer público ou morador do município de Passo Fundo. E o nosso maior desafio é, através do uso da tecnologia, começarmos a monitorar as árvores que lá existem. Eu trouxe aqui, Márcia, rapidamente para te mostrar, a tecnologia que nós dispomos são marcas passivas, são chips que nós inserimos em árvores e com um aparelho como esse, que é um scan, você lê esse chip. Esse chip, ele contém um número, uma informação, e uma vez ele lido esse número, ele tem uma interface com um programa, uma planilha de Excel, onde você tem as medidas da árvore, a espécie da árvore, se teve manutenção ou não, enfim, todas as informações necessárias para que a gente possa protegê-la para o futuro. Né? Meio que o DNA da árvore aí dentro. Exatamente. A história de vida dela passa a ser monitorada. É uma marca passiva, isso significa que ela não precisa de alimentação, bateria, nada, então ela vai ter um tempo de vida muito longo. É um projeto que já existe em vários centros urbanos na Europa, nos Estados Unidos, nos parques municipais, estaduais, federais, todos eles com o objetivo e o propósito de cuidar melhor dos elementos naturais que a cidade possui. Então, esse é um objetivo, né? Isso é uma iniciativa, na verdade, aqui são 4 biólogos que constituíram esse guia. Eu vou, se me permite aqui, claro. O Jonas Klipp, o Jonas, ele foi um parceiro nosso que trabalhou muito tempo conosco e
e ele é ornitólogo, ecólogo dentro da biologia. O Leonardo Machado, biólogo também, e o Leonardo Nunes e eu, Luiz Fernando, da Câmara. Então isso é uma iniciativa de biólogos interessados em proteger o meio ambiente. Então estamos trazendo aqui uma tecnologia e, consequentemente, aproveitando do seu carinho e da sua disponibilidade, quem sabe divulgar essa tecnologia aqui. E vocês estão buscando parceiros, Buscando não é? parceiros, instituições públicas, Ministério Público, o GESP, Empresas privadas, privadas, também, todos que tenham interesse na conservação e preservação. Muito Que bacana. interessante, né? Muito bacana. Tecnologia a serviço do meio ambiente. Do meio né? ambiente. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, Paulo, sobre o Plano Municipal de Mata Atlântica, que também... E notícias boas, né, Márcia? Tu está trazendo notícias e informações muito boas. O primeiro, esse projeto do Luiz aqui é muito interessante. Formidável, né? E ele vem, inclusive, no mesmo caminho de um projeto que foi apresentado pela Agenda 21 e pelo Instituto Ambiental de Passo Fundo, uma outra ONG que trabalha em Passo Fundo também, parceira do Sentinela dos Pampas, que é o Plano Municipal da Mata Atlântica, né? Já foi iniciado esse plano, nós estamos fazendo um levantamento em toda a cidade de resquícios ainda que nós temos de pequenos maciços florestais, pequenos, médios e grandes maciços florestais, já estão identificando, quantificando e fazendo visita nesses locais para ver a possibilidade, num futuro, de nós preservarmos esses locais. Logo depois desse plano, vai ter a segunda fase, onde que nós pretendemos fazer uma legislação própria para isso, onde que o município vai ter um documento que vai ordenar todo o nosso território, preservando essas florestas, né? Isso é muito importante. Muito importante. O município de Passo Fundo, ele está até um pouquinho atrasado em relação a isso. Nós já temos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que também foi construído por intermédio da Agenda 21. Esse é um papel muito importante. 15 anos da Agenda 21 em Passo Fundo, 30 anos no Brasil, né? E já 50 anos de discussões para isso. E Passo Fundo, ela tem esse fator muito positivo, né? A Agenda 21 consegue agregar, juntar diversos segmentos da sociedade, e esse é um fruto de um trabalho que a Agenda 21 está desenvolvendo. Então, logo após que nós tivermos todo esse material, nós vamos publicar esse material, nós vamos trabalhar junto na Câmara de Vereadores, estamos junto com todos os segmentos. Logo teremos uma frente, não é? Não tem, temos a Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos. Então, assim, pós-Covid, nós estamos vindo a 1000, né? O movimento ecológico, o movimento ambientalista está vindo trabalhando. Então, nós temos fatores bem importantes. E o plano, né? O plano municipal é um dos elementos fundamentais. Queremos, quem sabe, o ano que vem já começar a pensar no plano municipal dos recursos hídricos, que é o plano municipal das águas. Então, assim, nós temos diversos trabalhos. E esse trabalho aqui, ele vem realmente mostrando a importância de um espaço físico que nós temos em Passo Fundo, que nós do GESP somos apaixonados, como o Luiz, que é morador lá, nós somos absolutamente apaixonados pelaquela área, como são a Reserva Arlindo Raz, o Pinheiro Torto, a Maragato, entre outros, mas a Lucas Araújo tem um aspecto totalmente diferente. Biologicamente, a cobertura florestal, as árvores são as mais antigas que nós temos em Passo Fundo. Não temos um outro local, e que a gente conhece, vamos dizer, consideravelmente os espaços aqui em Passo Fundo, não existe, Luiz, um local tão importante, com um ecossistema tão significativo como o Bosque Lucas Araújo. E é tanto que essas 100 e poucas espécies é o reflexo disso, né? Espécies assim lindas, maravilhosas, né? Então nós temos que fortalecer cada vez mais projetos como esse, fazendo com que a população vá lá e visite aquele local e veja essas belezas desses pássaros, né? E é importante, Fernando, essa colocação sua. Os fragmentos florestais dentro do município, eles têm que manter uma conexão entre eles. Corredores ecológicos. Então, isso é muito importante para que você consiga manter a diversidade, a riqueza de espécies dentro daquela área. A ave que voa no bosque, ou que frequenta no bosque, ela vai frequentar também
a reserva do Jardim Botânico, ela vai frequentar a reserva, a RPPN Maragatos. Então, e assim por diante. E outra coisa interessante, nós recebemos aves da América do Norte, da América Central. Agora, para setembro, a partir do dia 21 de setembro, vem a chegada do gavião-tesoura. Ele vem e busca esses fragmentos florestais que são mais densos e mais antigos para nidificação, para alimentação, né? Depois, eu tenho uma sessão de fotografias que está disponível, então aparece uma foto que ele voando na área, ele é enorme. Então ele vem para cá. É sazonal essa vinda dele. Exatamente, veja, ele vem para Passo Fundo, ocupa essas áreas e retorna novamente para a América Central, para a América do Norte. Então, veja bem a importância disso, né? E é isso, é esse legado, é esse propósito que a associação busca, deixar esse fragmento para as futuras gerações. E nós acreditamos nisso e vamos lutar por isso e deixar esse legado para os nossos filhos e netos e próximas gerações. E ali estão as imagens, né? De algumas espécies que estamos encontrando lá, né? Exatamente. Muito lindo, né? Pica-pau. Tudo muito lindo. Pica-pau aqui. Olha... Tem diversas espécies de pica-pau foram encontrados, né? Exatamente. É uma riqueza fantástica. É apaixonante. E eu insisto, é um lugar que ele tem que ser explorado para a educação ambiental. O secretário municipal da educação, se ele olhar com carinho, ele vai ter elementos, ferramentas para explorar nas escolas municipais. Planejamento, obras, meio ambiente, todos eles, se olharem com carinho, o próprio executivo, o fragmento, não só o bosque, ele é um grande captador de crédito de carbono. Se você souber usar isso de uma maneira inteligente, sábia, você pode ganhar créditos com isso. A gente pode ter lucro. Mas vamos falar isso. Cidade inteligente também pensa na questão da questão econômica, né? Exatamente. E hoje está totalmente ligado. A questão cuidar do meio ambiente é uma questão econômica também. Isso. Né? Ainda mais com os graves problemas de crise climática que nós estamos vivenciando. E o bosque está aí para nos contribuir na nossa qualidade de vida. É isso, então fica um singelo presente para a comunidade de Passo Fundo, esse guia de campo aqui. Ele é fácil, basta colocá-lo no bolso. Para quem dispõe, usa uma ferramenta, um binóculo simples, e você já está apto, ou sem binóculo também, só com o guia pode ser baixado no celular, ou buscar, o GESP ele está distribuindo também, então buscá-lo e aproveitar. 20, 30 minutos uma caminhada, e é tão importante isso no momento pós-Covid, porque tanto se fala em saúde mental hoje, então o bosque... Desligar um pouquinho, o bosque é uma área fantástica para isso. Para lazer. E é um desafio para os pais, né? Pegar os seus filhos e levar lá para conhecer. Primeiro conhecer o bosque e conhecer essa riqueza da olha que fauna atividade e flora bacana, não é? A partir do guia também você procurar as aves que estão ali, né? Fazer todo um tour por lá e fica dentro da cidade, né? Exatamente, ali bem pertinho do centro. E nos remete à nossa infância. Porque qual a criança, todas as gerações, mas qualquer criança sempre tem aquela história com um passarinho. Gosta de ver um passarinho. Tem uma história de passarinho. Então, tem esse apelo afetivo. Então, isso soma, agrega para se proteger uma área tão importante como o Bosque Lucas Araújo. E essa proteção é muito importante, por isso, dessa demarcação que está sendo tão aguardada, não é, Paulo? Nós pretendemos, até no ano que vem, próximo ano, já ter uma determinação de qual o espaço territorial que deverá se tornar futuramente um parque
e o restante poderá ser comercializado, né? Mas sempre dentro, lembrando para as pessoas, exatamente, né? Dentro aquelas dessas normas. áreas que serão comercializadas também terão um regramento já colocado aqui, né? Tem uma legislação própria para isso. Não pode chegar lá e desmatar absolutamente todo. E nós temos áreas fiscalizatórias, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Companhia de Policiamento Ambiental e outros órgãos, e o Ministério Público, que toda e qualquer pessoa pode denunciar. Depósito irregular de resíduos, a gente de tem lixo, esse problema sério lá. que nós estamos trabalhando agora. Nós tínhamos no passado recente a Ronda Ecológica. Nós já estamos apresentando, o Grupo Ecológico está apresentando no Conselho Municipal do Meio Ambiente a volta da Ronda Ecológica, pessoas qualificadas do poder público fazendo o percurso lá dentro, porque ainda continuamos com algumas pessoas de má índole que vão lá colocar um material que não deve ser colocado lá, e a gente sabe que hoje nós temos o ecoponto, né? Então, mas ainda precisamos o processo fiscalizatório. E a Ronda Ecológica já fez um papel muito importante lá dentro daquele espaço. Então nós estamos trabalhando, continuamos a trabalhar, né? Continuamos a trabalhar para tentar garantir o Bosque Lucas Araújo para essa finalidade que nós sempre queremos, um grande parque, né? Oxalá, né, aconteça esse parque, não exatamente. Que venha. E enquanto isso, a gente convida, né? Fica o convite aí para a comunidade, para passear por lá, para utilizar o guia, né? Para fazer esse tour e buscar as aves que estão no guia e tantas outras, não é? É verdade. Está lá. Basta disponibilizar um pequeno tempo. Exatamente. E quem quiser também contribuir, não é, com esse projeto de vocês aí, vocês estão procurando parceiros para fazer esse trabalho de monitoramento das aves e das árvores. A gente fica por aqui, o Ecologia e Meio Ambiente agradece a sua companhia e agradecemos também os nossos entrevistados. Até o próximo programa.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.